A nossa chamada missionária, ela começou bem cedo ainda. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma família muito simples, muito pobre, e nós servimos ao Senhor lá no interior, numa cidadezinha chamada Jabuticaba, e num culto doméstico Deus falou comigo através de uma palavra que a minha mãe veio profetizar sobre mim, e ali começou o chamado missionário, a grande obra que Deus tinha. Apesar de eu ser um menino tímido, estar lá no meio do nada, mas Deus olhou para a gente lá e naquela noite, eu me lembro como se fosse hoje, Deus dizendo que tinha um projeto comigo para as nações. Quando eu olhei para mim, olhei para a minha realidade, olhei para a minha volta, eu disse, não, isso não deve ser verdade. Mas Deus falou comigo e disse, aguarde o tempo, porque o tempo vai chegar. Então tudo tem o seu tempo. Logo o tempo chegou. Em 1999, eu ainda bem jovem, com 21 anos de idade, já casado com a missionária Irmã Maria, Deus nos levou e nos enviou para a África, onde era o projeto e o plano dele. E fomos implantar igrejas no Senegal. Normalmente, quando a gente fala de África, logo as pessoas pensam num país. Ontem ainda eu estava ouvindo alguém falando sobre a África e se referindo à África como um país. Quando a gente fala de África, falamos de 54 nações. E a gente foi enviado para Senegal, um país da janela 1040, no oeste norte africano, uma ex-colônia francesa, um país que não conheceu guerrilhas ou golpes militares como os outros países, teve suas dificuldades, sempre tem, mas é um dos países mais estável na região oeste da África, é o Senegal. E ali Deus nos enviou e nós iniciamos implantando igrejas no interior do Senegal. E os desafios foram muitos, porque jovem, sem experiência, primeiro campo missionário, a barreira da cultura, dos idiomas, porque quando a gente fala de idioma, pensa que é um só. O Senegal fala francês como idioma oficial, mais 32 idiomas. Então, ali a gente já teve um impacto no início do trabalho lá no Senegal. A obra foi crescendo, foi se desenvolvendo, a gente continuou evangelizando, implantamos uma igreja num vilarejo, a gente caminhava 15 quilômetros para chegar nesse local e às vezes enfrentávamos tempestade de areia, levantava as tempestades de areia do deserto e vinham e era difícil caminhar de frente, eu nunca tinha caminhado de costas, eu tive que caminhar de costas, às vezes até 2, 3 quilômetros de costa, porque não tinha como você caminhar de frente assim, porque a areia vinha no rosto. E aí depois eu entendi, porque às vezes a gente se pergunta de algumas coisas, por que que o povo do deserto, os nômades, usam turbante no rosto, com aquele calor, com aquela situação? Justamente porque sempre tem tempestade de areia, e a areia vem no rosto, então eles já têm o turbante cobrindo o rosto para evitar a areia no rosto. E Deus nos deu graça ali, e por bondade dele, a gente ficou no Senegal até o ano de 2004. Depois o Senhor foi nos dirigindo já para outros países ali. Nunca perdemos o vínculo e o trabalho do Senegal, mas iniciamos trabalhos em outros países, que logo iniciou também o projeto que a gente fez e realiza hoje no Mali. Hoje eu coordeno a missão Atos, que é uma missão que Deus levantou justamente para esta região ali, já nesses 26 anos de trabalho, e agora a gente está com esse novo projeto em outras nações, então nós coordenamos 5 nações hoje. Como eu estava falando antes, a gente iniciou no Mali, em 2004. Às vezes as pessoas perguntam assim, é Mali, é Mali, o que que é? É conforme a pronúncia. Se você pronunciar em português, você vai dizer Mali. Se você pronunciar em francês, você vai dizer Mali.
Então depende da pronúncia. E a gente iniciou o trabalho no Mali, depois fomos para o Níger. O Níger eu não cheguei a morar, mas a gente teve o contato e fomos lá então para ter a relação com a Igreja Assembleia de Deus Nacional do Níger, conhecer o trabalho que eles estavam desenvolvendo, as necessidades dessa igreja, e iniciamos o projeto de adoção de obreiros nativos e também auxiliar periodicamente o orfanato que tem lá em Niamey, que a gente coopera e ajuda. Depois o Senhor nos levou para o deserto do Saara. É um país que fica também fronteira com Mali, fronteira com Senegal, mas como é um país fechado, a gente apenas diz o deserto do Saara. Então a gente também está nesse país dentro do deserto do Saara. E esse ano, por bondade e misericórdia do Senhor, mais um passo a gente deu, que foi chegarmos na República do Chad. Também tem duas pronúncias diferentes. Chad em francês e Chad em português. É bem no centro ali, quando você olha o oeste da África, já indo para o leste, fronteira com o Sudão. É um país que está enclausurado ali no meio e muita miséria e muita pobreza. Então hoje a gente tem 5 nações com trabalho. Senegal, que nós estamos com um grande projeto agora desenvolvendo novamente no Senegal, no Mali, no Níger, no deserto do Saara e no Chad. A visão é atravessar a África e chegar do outro lado. Iniciamos no oeste e queremos chegar no leste. Já passamos da metade. Depois do Chad vem o Sudão. E hoje o Sudão foi dividido em 2. Então tem Sudão do Norte e Sudão do Sul. E o último para chegar do outro lado seria a Eritreia, que é um dos países também muito fechado e muito difícil. A igreja brasileira, ela tem uma importância fundamental para esta região. Deus levantou a igreja brasileira para que possa alcançar o oeste e norte da África, tanto no envio de missionários, também na manutenção dos autóctones, dos nativos que precisam, na formação desses nativos e nos trabalhos sociais que são a porta para a gente chegar. Estas nações, elas olham para o Brasil com olhos de esperança. Elas olham para o Brasil, para a igreja brasileira, esperando algo. Os cristãos, os irmãos, os pastores, os líderes nativos que tem lá sempre nos perguntam a realidade da igreja brasileira. E para nós é difícil até falar desta realidade, dos milhões de membros, das milhares de igrejas, dos milhares de pastores. E eu lembro que uma vez eu estava compartilhando com um pastor e eu estava até feliz conversando com ele, um nativo, autóctone. Oh, a igreja brasileira é poderosa, a igreja brasileira é milhares de membros, pastores, meu Deus, a gente tem as convenções cheias, os altares não tem lugar, centenas, milhares de pastores e de obreiros. Eu feliz compartilhando com ele, aí ele olhou para mim e disse assim, que bom, mas por que você está sozinho aqui? Tem tanta gente lá, tem tantas pessoas lá. Então aquilo me tocou. E hoje a gente tem trabalhado também essa conscientização. Eu venho ao Brasil seguidamente, 2 vezes ao ano, dependendo das necessidades e também das igrejas que nos chamam, para despertar e fazer com que a igreja brasileira entenda esta responsabilidade da evangelização. Hoje eu olho para o norte, nordeste do Brasil e eu fico pensando, porque para quem é do sul, para quem é do centro, claro que Deus usa quem Ele quer. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou descendente de italiano, vivia num clima, numa região totalmente diferente de África. Quando eu venho para o norte e nordeste, eu vejo o povo, a cultura, o clima e algumas coisas se assemelham com as regiões. Claro que não se comparam, eu digo que se assemelham com a África, e eu vejo quanto o povo nordestino, nordeste, norte do Brasil é instrumento de Deus para poder realizar a obra nestas regiões. Os missionários que têm ido daqui, destas regiões do Brasil, norte, nordeste,
se adaptam mais fácil lá. Clima, forma de ser, enfim. Para mim, quando eu venho ao norte e ao nordeste, eu vejo algumas semelhanças bastante próximas. Então, a igreja do norte, a igreja do nordeste do Brasil, ela carrega uma responsabilidade diante de Deus. Primeiro, porque nós temos a dívida de cumprir a ordem de Jesus e temos que fazer com amor. E depois também lembrando que o Brasil foi construído como uma escrava africana e nós somos devedores à África de levar a liberdade em Cristo. Eles vivem não na escravidão dos colonizadores, mas vivem na escravidão das trevas. Nós temos a liberdade para levar eles em Cristo Jesus. Nós iniciamos o trabalho de evangelização usando várias estratégias. Lá, mais diretamente, vamos falar de Mali, onde hoje a gente tem um orfanato lá. Nós iniciamos a evangelização em um trabalho de contato no pé de uma montanha, onde vinham muitas crianças. Eu e minha esposa, mais os nativos que nos ajudavam, os meninos, e a gente chegou a reunir ali 500 crianças naquele pé de montanha, e num bairro muito pobre, e a gente começou a ver a necessidade. Então a gente fazia uma sopa todo sábado, e eles vinham para comer. Só que ali foi aparecendo também crianças no colo de outras meninas, crianças de colo que as meninas traziam e nos ofereciam. Diziam que não tinha como cuidar, ou não tinha pai, não tinha mãe. E ali começou então o desejo no coração de a gente criar alguma coisa. Em 2010 a gente iniciou, alugamos uma casa com espaço e iniciamos um orfanato numa casa alugada. Logo no início já vieram 12 crianças. Quando eu falo orfanato, não é uma casa de passagem, é uma moradia, ou seja, é onde as crianças vivem, é a casa deles, eles moram ali. E a gente começou então a desenvolver esse trabalho. Resumindo, depois compramos um terreno e fomos construindo, desenvolvendo, e hoje nós temos um trabalho, um orfanato, com um prédio com a capacidade para 100 crianças, mas temos hoje interna morando 40, entre 2, 3 anos. Agora entrou, semana passada eu estava ali, chegou uma menininha com 1 ano e meio, também muito desnutrida, maus tratos, já abandonada pela família, rejeitada. Então, desta idade, eles ficam ali até 18 anos, que a gente cuida integralmente, saúde, escola, educação, moradia, tudo, 100%. E aos 18 anos, se eles têm famílias, eles retornam para o convívio, contato, e a gente dá um auxílio se eles querem continuar também estudando, ou se eles não têm para onde ir, ficam ali no orfanato. E hoje a estratégia tem sido muito boa, porque isso abre muitas portas. Depois, tendo o orfanato, foi necessário fazer uma escola, porque você precisa também educar essas crianças. Então a gente construiu uma escola no próprio terreno. Nós temos ali um terreno com 2 hectares, construímos o orfanato, um refeitório, e aí fizemos uma escola. A escola hoje abriga 300 alunos, os 40 do orfanato e os que vêm dos vilarejos para estudar ali. Todos são filhos de muçulmanos e animistas, mas preferem a educação cristã. Sabem que vão ser evangelizados, sabem que vão ser alcançados pela mensagem, porque os nossos professores são cristãos. Então, de manhã, antes de iniciar a aula, eles leem a Bíblia, eles oram, eles cantam. 300 vidas sendo transformadas para o futuro. E agora, tudo isso a gente vai usando como estratégias. No mesmo local a gente implantou uma igreja, que é um vilarejo, e agora estamos concluindo e terminando a construção de uma clínica médica, porque a gente viu a necessidade das doenças que são múltiplas e às vezes também doenças que para nós aqui seriam saradas facilmente, com medicação, mas eles não têm o acesso a essa medicação e morrem. A malária é o que mais mata, mas é uma doença que você compra um remédio e trata.
Só que como comprar se não tem dinheiro? Então você passa às vezes num vilarejo, tem alguém embaixo de uma árvore deitado, tá com o quê? Tá com malária. Passa no outro dia, fulano tá por que com a malária? Morreu. Então são coisas às vezes que é fácil tratar. E a gente começou a fazer também caravanas de médicos e levar para lá todo ano. Médicos que vão lá, doam suas férias, ficam lá alguns dias e ajudam. Isso foi desenvolvendo e fomos levantando parcerias e graças a Deus esse ano a clínica deve já ficar pronta. E os médicos vão sempre em janeiro, só que agora aí vai ter um funcionamento direto e a gente vai, claro que usar os profissionais nacionais e se tiver missionários também na área da saúde que quiserem ir para ficar lá ajudando. E sobretudo, uma estratégia que se usa muito lá e atrai muita gente pela necessidade, também é uma porta para se evangelizar, é a odontologia. Porque não há odontólogos na região, muito difícil. Você chega às vezes a encontrar uma proporção de um odontólogo para 120 mil pessoas. Isso tem sido uma grande porta para a evangelização, como a região é animista, é muçulmana, mas eles vêm e com alegria são atendidos e ouvem também a palavra de Deus. E a gente está com esse grande trabalho hoje em desenvolvimento lá, usando todas as estratégias que a gente pode. Nós estamos vendo com alegria uma geração no Brasil se despertando, mesmo que às vezes alguém diga a nova geração está vindo aí fraca, sem objetivos e tal, mas há muitos que têm o desejo e o fogo ardendo no coração por missões e pelo evangelismo e alcançar outras vidas, tanto aqui quanto fora. E quando isso acontece, quando há este desejo, esta vontade vinda da parte de Deus de se entregar de corpo e alma para o reino, o necessário se faz logo um preparo e a busca do conhecimento de missões, de evangelismo e também uma clareza de onde é que o Senhor quer levar esta pessoa. Entendemos e aprendemos que Deus, Ele não chama para lugares, Ele chama para obra. E quando a gente aceita Jesus, a gente é chamado para realizar a obra de Deus. E esta obra ela é feita em qualquer lugar, porém há direcionamentos para lugares específicos. No meu caso, o Senhor nos direcionou, nos orientou e nos levou para a África. Esse direcionamento pode mudar, mas a obra não vai mudar, que é a evangelização, que é ganhar almas, que é ganhar vidas. Isso eu posso fazer aqui na rua da igreja, posso fazer na rua da minha casa. Mas quando há esse direcionamento, esse sentimento de uma entrega realmente para fazer isso, exige-se um preparo. Então, aqueles que têm essa chamada, aqueles que têm esse desejo, não podem ficar esperando, porque hoje nós não temos desculpa. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer um curso de idiomas, eu não consigo fazer um curso missiológico, tudo está à disposição. E nós aconselhamos e deixamos esta palavra de incentivo. Busque o preparo hoje, não é o ano que vem. A procrastinação é uma arma que o inimigo tem usado muito para deixar para depois. Não, nós já podemos começar agora. Tem muita coisa que pode ser feita, principalmente o conhecimento de culturas e idiomas. Hoje, o brasileiro, de uma forma geral, não tem o hábito de outro idioma. De norte a sul, de leste a oeste, português. Claro que temos os idiomas dos índios, são mais de 100, 180 idiomas falados aí nas tribos indígenas e tal, mas quando falamos de população brasileira é o português. Não sei os sotaques, as suas formas de falar, mas todos se entendem. Parece que isto leva o brasileiro e alguns a não se interessarem pelo segundo idioma. E isto é um entrave para a evangelização mundial e para alcançarmos povos que ainda não foram alcançados. Estude, procure se preparar, mas coloque como prioridade um idioma além do seu português. Você vai ver como Deus vai abrir as portas. Fala um pouquinho sobre os cristãos perseguidos. Eu queria que o senhor falasse especificamente na África, como é a visão que o senhor tem
Existem testemunhos de irmãos, o senhor até falou que foi até o Saara e teve a experiência, né, de cultuar junto com eles, embaixo da terra. Como é que foi essa experiência para o senhor e o que a gente pode falar sobre esses irmãos, né? Como a igreja pode interceder por eles? Quando nós falamos de cristãos perseguidos, logo a gente entra dentro da janela 1040, dos povos que estão dentro dos países fechados, mas existem muitos países abertos, entre aspas, que são leis democráticas, laicos que a gente chama, né? Países democráticos, laicos, que têm uma liberdade religiosa, mas na maioria da população, às vezes, ela é de uma certa religião, pratica aquela religião e oprime o restante do povo. E muitos irmãos, mesmo em países que não são fechados, sofrem perseguição. Mas quando falamos de caso específico de cristãos perseguidos, onde há países que não permitem o cristianismo, não permitem a implantação de igrejas, enfim, isto é uma realidade. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender muito bem é salvação. O que é salvação? O que é ser cristão? Porque quando você convive com o mundo perseguido, com as pessoas que sofrem por causa da sua fé, que vivem ali, você se pergunta o que leva estas pessoas a estarem dispostas a morrerem, a se entregarem, a serem torturados pela sua fé. Não é simplesmente uma teoria que eles ouviram, não é uma teologia, não é uma filosofia. Você chega e conversa com eles e você entende realmente que foram pessoas que tiveram um encontro real com Jesus. E eles conhecem quem é Cristo. Eles não sabem quem é a Assembleia de Deus. Eles não sabem o que é um culto, pastor, o dirigente, o coral. Não. Eles nunca tiveram isto porque eles vivem num ambiente onde não se pode viver isto e eles estão ali porque houve uma revelação da pessoa de Cristo. Às vezes em sonho, às vezes em visões. E eles procuraram se inteirar e descobrir realmente quem é Cristo, o que é esta visão, o que é este sonho. E a partir desse momento começarem a caminhar e terem a experiência pessoal com Jesus. E quando há uma perseguição por eles estarem praticando esta fé, estarem vivendo esta fé, a experiência e a realidade que eles têm com Cristo é tão profunda que ali fica claro que eles estão prontos a morrerem. Porque é algo interior, é algo que está dentro, é algo que foi uma experiência pessoal, não foi um movimento que eles ouviram, não. Eu conheço Jesus, eu senti Jesus, alguns dizem eu vi Jesus, ele esteve aqui. Então isso traz esta convicção e eles vivem esta realidade sem nenhum interesse, nenhum. A única coisa é um dia nós vamos morar no céu e Ele vai nos tirar desse sofrimento. E a nossa alegria, o nosso gozo aqui é servi-lo. Então isso nos ensina muito, nos traz muita experiência. E mesmo eles escondidos dentro de covas, dentro dos desertos, às noites, nas madrugadas, nos matos, para poderem reunir e trocar uma ou duas palavras, fazerem uma oração juntos. Quando existe um Novo Testamento traduzido no idioma, lê uma parte, quando não tem porções, fazem uma leitura e desaparecem. A vida do mundo perseguido, dos cristãos perseguidos, para nós que vivemos no mundo cristão, ela não vai ser entendida e compreendida na profundidade e na realidade que ela é daqueles que a vivem. Porque é uma experiência única e pessoal.
Quando eu estive nos desertos, estou nos desertos, vou aos lugares, vejo, vivo, sinto, choro com eles, ando com eles, Cristo está acima de qualquer coisa. A gente volta para o mundo cristão entendendo que o centro é Cristo e o resto é tudo abaixo de Cristo e a mente muda. Tudo muda quando você consegue entender esse povo que vive por Cristo. Porque uma coisa é você falar da perseguição, é você ouvir, é assistir, a outra coisa é você vivê-la. Hoje nós vivemos uma certa realidade, porque estamos tendo algumas dificuldades em algumas regiões, para alguns grupos que têm ameaçado. E quando você vive esta realidade, é diferente. Isso te leva mais perto de Cristo e viver realmente a fé nele. Eu agradeço a Deus porque ninguém faz nenhum trabalho sozinho, principalmente a obra missionária, ela é parceria. Jesus mesmo ensinou a parceria e hoje nós vivemos esta realidade, todos os trabalhos e projetos que fizemos é parceria. E a igreja em Campina Grande tem sido uma igreja missionária e parceira, que sustenta missionários no Mali e no Níger. A grande vantagem de se manter estes obreiros, eles são obreiros entre os cristãos, que têm uma chamada para o trabalho, para o ministério, são preparados 3 anos numa escola bíblica de formação de obreiros, 3 anos internos, estudam, se preparam para depois serem enviados para trabalhar nos interiores, abrir igrejas, enfim, mas não têm recursos, eles não têm sustento nenhum. Dentro já da própria escola bíblica, eles não têm. Quando as igrejas dos interiores mandam, segunda-feira agora foi a abertura da escola bíblica de formação de obreiros. No Senegal, no Mali foi também, enfim, toda a região ali. Esses jovens, esses irmãos que vão para essa escola, eles vão passar 3 anos crendo na providência, que eles não têm. Depois que eles vão para o ministério, vão para servir, vão realmente para implantar, para trabalhar, não tem. Eu lembro-me que quando eu cheguei no Mali, tinha muitas necessidades, a maioria deles vendia carvão para poder trazer a refeição do meio-dia para casa quando podia, os pastores, né, os obreiros. Então eles passavam na rua vendendo carvão ou vendendo lenha para poder ao meio-dia ter o alimento. E o café e a janta? Aí a gente já não entra em detalhe, mas pelo menos o almoço eles tinham. E quando eu falo almoço, era um mingau que eles comiam com a família. A partir dali a gente começou então a mobilizar igrejas para sustentá-los, pelo menos com alimentação para eles e para a família, para que eles não passem necessidades básicas. E isso encoraja eles a irem mais longe, a pregarem mais, a falar mais com alegria. E a igreja em Campina Grande entendeu isso. E hoje mantém estes 6 missionários, 3 no Mali, 3 no Níger. E as portas para a adoção destes obreiros continuam muito abertas, porque são muitos. Senegal, nós temos muitos alunos da escola agora que entraram que não tem nada. Precisam de adoção, a gente dá um auxílio também para eles. No Mali, a mesma coisa, no Níger e no Chad. O Chad nós iniciamos agora e é um grito de socorro. Então, as igrejas podem adotar. Eu não tenho condições de mandar um missionário e mantê-lo, porque mandar um missionário e mantê-lo com a família, o custo é alto. O nativo, você tem a vantagem de mandar uma ajuda, a gente não fala sustento, mas é uma ajuda para que ele possa ter as suas necessidades básicas supridas e também possa cuidar da família. E o custo não é alto como você mandar um missionário, que algumas igrejas, as que podem, devem mandar e sustentar e fazer. Agora tem igrejas que não têm condições, mas nenhuma pode ficar, ou seja, teria a desculpa de dizer, como eu não posso mandar, eu não vou fazer. Não, você pode adotar um nativo, tá? E com certeza vai ter condições. Então as igrejas podem entrar em contato, tanto com a gente, pode entrar em contato até aqui com a própria Campina Grande, as igrejas aqui do estado, enfim, da região, e se informar estas formas de adoção, que são muitas famílias que a gente tem
precisando de socorro e de adoção. A minha gratidão a Deus hoje por poder participar aqui desta emissão que se torna tão importante para o mundo, porque hoje a internet, as redes sociais, enfim, é o mundo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Estar aqui em Campina Grande é um prazer, um privilégio. Ser recebido pelo pastor Dari, pelo pastor Pedro, pela igreja toda aqui que nos recebe com tanto carinho. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela parceria e dizer que podemos fazer mais e ir mais longe. E você desta igreja, você que faz parte desse trabalho, e aonde você estiver nos ouvindo, Deus conta com você. Ninguém está fora da tarefa, ninguém poderá chegar naquele dia diante de Deus e dizer: eu não tive oportunidade, não me deram a oportunidade. Não, não busque oportunidade, busque fazer a obra de Deus e realizar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. E com certeza esta igreja vai continuar crescendo, sendo abençoada e prosperando em todos os aspectos. Que Deus abençoe.